Às vezes, o artista de teatro, até de cinema, mas o músico, tem umas oportunidades magníficas, porque a gente viaja muito. Eu posso dizer com orgulho que, por causa de temporadas teatrais e viagens com o teatro, com diversas peças, eu conheci o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Até meu filho mais velho nasceu na selva amazônica. Eu conheci todo esse Brasil, viajando muitas vezes de ônibus-leito, com elenco, parando de cidade em cidade, fazendo aquela turnê. E eu fiz uma peça que foi um marco transformador na minha vida. Além da Vida, baseada em umas psicografias de Chico Xavier. Foi tão lindo, a harmonia entre o elenco. Quando eu entrei na peça, eu já morava em São Paulo, me chamaram para substituir a Léa Vulcão. A produção era do Renato Prieto, tinha o Felipe Carone, o Alexandre, a Rosana Pena. Era um elenco muito gostoso, uma coisa linda. E nós trabalhávamos no TVC de quinta a domingo. Só que aí sobrava o quê? A terça, a segunda, a quarta. E muitas vezes a gente fazia viagens curtas, até de Kombi, para cidades do interior de São Paulo, do Paraná, e levávamos a peça. Nós fomos a todas as capitais e voltamos várias vezes a cada um deles, sempre com sucesso. E nessas viagens a gente tem a oportunidade, às vezes, no dia de descanso, a conhecer a natureza do lugar. Surgiu uma excursão de Kombi para a Chapada dos Guimarães. É um lugar muito famoso e muito mágico. Claro que o elenco todo topou, vamos. E a gente tinha cachoeira onde a gente poderia entrar e tomar banho. Então nós fomos um dia de manhã, a gente saiu da cachoeira, um por vez e tal. Tinha uma trilha estreita, onde a gente tinha chegado nessa piscininha da cachoeira, né? E ela levava de volta para a estrada onde a Kombi estava nos aguardando. Desde criança, que eu passei muito na Floresta da Tijuca, que meu pai me levava, eu tinha desenvolvido, assim, uma relação muito estreita com a natureza. Eu gostava de abraçar a árvore, eu gostava de tocar em plantas, de ver as plantas, né? De sentir a terra, muitas vezes, no pé descalço. Então eu fui subindo a trilha, numa curva dessa trilha, já a meio do caminho, tinha uma rocha grande, talvez ela tivesse 2, 3 metros de altura, e ela era larga e redonda, aquele granito. E eu cheguei com o corpo todo molhado da piscina, da cachoeira, energizada, e abracei a rocha. E de repente, eu comecei a ouvir uma coisa muito estranha. Bom, bom, bom. Os intervalos eram grandes, mas era um pulsar que vinha da rocha. Eu olhei em volta, eu tentei entender aquilo cientificamente. Primeiro, a gente sempre procura uma explicação científica para os mistérios da natureza. E aí eu fiquei pensando, não pode ser a cachoeira não cai nesse ritmo. Fazer esse barulho, que eu faço um eco aqui, em volta, não tinha nada. Eu voltei e abracei a rocha de novo. E com esses espaços grandes, ela continuou soltando esse som, como se fosse um sino de igreja. Aí eu pirei. Essa rocha tem coração. A Rosana vinha subindo a trilha, eu falei, Rosana, vem cá. Abraça essa rocha e põe o ouvido aqui. Por quê? Vamos subir para a Kombi, eu estou ficando com frio. Rosana, só um minutinho. E ela fez o que eu pedi. Daqui a pouco ela levantou a cara assim. O que é isso? Então eu sei que eu não estava louca, porque a Rosana também ouviu. E aí subimos e ficamos com aquela coisa na cabeça, como eu medito, né?
Mais tarde, na meditação, antes de dormir, eu fiquei concentrada naquele ruído da rocha. Claro, é a vibração. A música e a matemática são praticamente a mesma coisa. Você não consegue escrever música sem matemática, não é? E a matemática e a música são as linguagens do universo, das Pleiades, de tudo que vibra. O ser humano, os animais, as plantas. E agora, como eu descobri, também a pedra, os minerais. É uma vibração que produz um som único, o som maravilhoso da criação. Talvez porque aquele lugar de natureza selvagem, maravilhoso, proporcionasse aos ouvidos humanos tão tímidos, tão pouquinhos. E a gente ouviu esse milagre. Mas a física quântica fala a mesmíssima coisa. Tudo é ressonância. Então, vejam o que é importante a gente ressoar, a gente vibrar. Eu sempre falava assim para as pessoas: a linguagem de Deus é a música. Depois eu também comecei a estudar numerologia e várias outras coisas, e eu cheguei à conclusão que a linguagem de Deus é a música, mas é também a matemática. Bom, é porque tudo está interligado. Se a gente conseguir, todo dia de manhã, ou fazer uma pequena oração, ou meditar alguma coisa, ou simplesmente ter uma intenção. Hoje eu vou ouvir o som da natureza. Hoje, a minha vibração para as pessoas, para o mundo, para a minha vida, vai ser uma vibração de puro amor. E aí sabe o que acontece? O universo vibra amor de volta para a gente. Por isso que a gente cada vez mais encontra as pessoas certas, para o nosso momento certo. Por isso, cada vez mais, a gente vai aprendendo, sentindo. O aprendizado também é através de sentimentos. Não é uma coisa só técnica. A técnica soma, mas a dimensão do cosmos, os planetas, as Pleiades, os universos, sabe-se lá quantos existem, eles funcionam todos de acordo com a batuta do seu mestre, funcionam todos harmônicos. Por que não podemos trazer essa harmonia para a nossa vida? Quando estamos juntos das pessoas da nossa família, dos nossos conhecidos, dos nossos companheiros de trabalho. Por que não vibrar assim? Vibrar na empatia, que é se colocar no lugar do outro. Vibrar na camaradagem, vibrar no compartilhamento, não só de amor. Fazer alguma coisa pelo outro. Principalmente se alguém está sofrendo, se alguém está passando uma dor, às vezes até ouvir essa pessoa pode ser um ato de amor. Se a gente não tem uma outra forma de ajudar, eu tenho certeza, quanto mais seres humanos aprenderem a ouvir a música do universo, mais a nossa vida, o nosso planeta, a humanidade vai se tornar mais humana e mais solidária. Eu acredito nisto, graças à rocha, que me mostrou a batida do seu coração.